Um dos jogos de tabuleiro mais antigos do mundo que são hoje em dia conhecidos chama-se Senet e era extremamente popular no Antigo Egito. A primeira representação completa do jogo foi encontrada no túmulo de Heziré, que data da terceira dinastia do Antigo Egito, ou seja, cerca de 2600 anos antes de Cristo. As representações e fragmentos do tabuleiro de Senet que têm sido encontrados mostram que o Senet já tinha uma forma e regras bem estabelecidas nessa altura, por isso é bastante provável que o jogo tenha sido inventado ainda antes das pirâmides terem sido construídas. Os tabuleiros eram normalmente construídos de madeira, faiança ou marfim, materiais que eram muito valiosos naquela altura, o que indica que provavelmente estes tabuleiros estavam na posse das elites ou da realeza. Mas foram também encontrados padrões do jogo pintados ou riscados em peças de cerâmica ou pedra e também marcados e grafitados no chão de monumentos, templos e áreas públicas. Apesar de algumas diferenças nos tabuleiros encontrados, todos mostram que o jogo é jogado num tabuleiro de 30 quadrados. Desses 30 quadrados, os últimos 5 eram decorados de forma consistente em todos os tabuleiros. Estas decorações começaram por ser relativamente simples. No quadrado 26, Nefer, que significa algo bom ou bonito. No quadrado 27, uma cruz, um X, significando algo mau. No quadrado 28, 3 traços. No quadrado 29, 2 traços. E no último quadrado, um traço. O jogo parece ter sido jogado por 2 pessoas, em que cada uma manuseava um conjunto de 7 peças que iam atravessando o tabuleiro ao longo dos quadrados. Lançavam paus ou ossos que funcionavam como dados numa tentativa de chegar ao final do tabuleiro em primeiro lugar. Mas ao longo do tempo o jogo parece ter sofrido bastantes alterações. Por volta do início do Império Novo do Antigo Egito, cada jogador passou a usar 5 peças em vez de 7 e parece também ter sido nesta altura que começaram a ser construídos tabuleiros que, de um lado, tinham um desenho do tabuleiro de Senet e do outro lado tinham o tabuleiro de outro jogo, normalmente o jogo dos 20 quadrados, também chamado de o jogo real de Ur. Mas uma alteração extremamente significativa, que parece ter acontecido também por volta desta altura, foi que o jogo ganhou um significado religioso relativo à vida depois da morte. Os egípcios acreditavam que, ao morrer, a sua alma iria ter de viajar através do submundo, passando diversas tribulações e sendo julgada pelos seus pecados e, consequentemente, recompensada ou punida. Depois de passar pelas várias regiões do submundo, as almas que assim o merecessem iriam então unir-se com o Deus do Sol e erguer-se com ele para o céu da madrugada, uma representação da vida eterna depois da morte. De acordo com as representações e descrições encontradas em textos e pinturas, parece então que o jogo passou a refletir esta passagem do falecido pelo submundo, em que as peças do jogo representam a sua alma e os quadrados do tabuleiro representam os diferentes estádios ao longo da viagem. O jogo passou a ser incluído no capítulo 17 do Livro dos Mortos, que era um conjunto de rolos de papiros com fórmulas religiosas colocados junto aos mortos nos túmulos que se acreditava que ajudava a guiar a alma depois da morte. O nome Senet, que significa passagem em egípcio, poderá então significar tanto a passagem das peças pelo tabuleiro como a passagem da alma pelo submundo. As decorações nos quadrados dos tabuleiros também evoluíram para símbolos religiosos. O quadrado 26, Nefer, poderá ter sido chamado a Casa da Felicidade ou a Casa da Beleza. O quadrado 27, que costumava ter um X, passou a ter símbolos que representavam água e poderá ter sido chamado a Casa das Águas ou as Águas do Caos. Algumas descrições sobre o jogo parecem sugerir que as peças que calhassem nesta casa eram removidas, talvez tendo de recomeçar o caminho desde o início do tabuleiro, por exemplo. Isto parece estar ligado à crença de que a travessia depois da morte era feita navegando sobre as águas do submundo e que as almas a quem era negada a passagem afogavam-se nessas águas. Por sua vez, nos últimos 3 quadrados, as representações dos números 3, 2 e 1 passaram a ser 3 pássaros, ou 3 homens sentados, ou 3 deuses e de igual forma nos últimos 2 quadrados. O último quadrado representava o Deus do Sol quando ele se erguia para a luz da madrugada e, ao terminar a passagem das suas peças pelo tabuleiro de Senet, o jogador representava a travessia da sua alma pelo submundo e a sua eventual união com o Deus do Sol. Assim, durante o Império Novo do Antigo Egito, parecem ter existido simultaneamente 2 versões do Senet. Um jogo secular jogado por 2 pessoas e um jogo ritualístico, provavelmente jogado por apenas uma pessoa ou usado como amuleto ao ser colocado junto ao corpo no túmulo. No final do período romano, quando o cristianismo se começou a espalhar pela região, o jogo parece ter desaparecido do mapa cultural do Egito, provavelmente devido ao seu significado religioso. No entanto, o contacto entre os povos ao longo dos milhares de anos que o jogo foi jogado parece ser feito com que algumas versões do jogo tenham sido introduzidas noutras regiões e culturas. O padrão foi encontrado noutros tabuleiros fora do Egito, embora não se tenha a certeza que seja o mesmo jogo, e se for, é muito provável que as regras tenham sofrido muitas alterações ao longo do tempo.
Em relação às regras, não há certezas sobre quais as regras originais do jogo, e hoje em dia há imensas variações diferentes. Nas regras mais comuns, cada jogador tem 5 peças e começa-se o jogo colocando as peças alternadamente nos 10 primeiros quadrados. O jogador que conseguir retirar todas as suas peças do tabuleiro primeiro, ganha. O jogo alterna em turnos e o turno começa lançando os dados e escolhendo uma das peças para movimentar de acordo com o valor dos dados. Para os dados costumavam usar-se paus. Nesta forma de obter valores, as probabilidades de sair cada valor são muito diferentes do que as que temos quando lançamos dados normais. Há imensas formas de nos sair um valor de 2 ou 3 e um número razoável de sair um valor de 1, mas há apenas uma forma de sair um valor de 4 ou 6. Assim, as probabilidades de sair determinado valor são muito diferentes, daí que os valores com menor probabilidade sejam recompensados com turnos extra. Um quadrado só pode ser ocupado por uma peça de cada vez. Um jogador não pode movimentar uma peça para uma casa já ocupada por outra das suas peças. Se a peça calhar numa casa já ocupada por uma peça do oponente, a peça do oponente é atacada e vai para a casa de onde a peça original saiu, ou seja, trocam de lugar. Para movimentar as peças deve-se andar sempre para a frente. Caso não seja possível mover nenhuma das peças para a frente, tente-se mover uma das peças para trás. Se não for possível mover nenhuma das peças nem para a frente nem para trás, perde-se o turno. Quando 2 ou mais peças da mesma cor estão seguidas, estas estão protegidas e não podem ser atacadas. 3 ou mais peças iguais consecutivas, para além de estarem protegidas, também impedem que as peças do oponente as ultrapassem. Os últimos quadrados são os que têm mais variantes nas regras diferentes que existem hoje em dia. A Casa da Felicidade. Algumas regras dizem que uma peça que esteja nesta casa está protegida e não pode ser atacada. Outras regras ainda impõem que cada peça tem que calhar obrigatoriamente uma vez nesta casa antes de poder avançar para a frente. Algumas regras utilizam o quadrado 15, que parece ter sido chamado a Casa da Repetição da Vida ou Casa da Ressurreição, e é por vezes decorado com um sapo, que é o símbolo egípcio da ressurreição, ou com um Ankh, que é o símbolo da vida eterna depois da morte. A Casa das Águas, apesar das variações existentes, é sempre algo negativo. Quando uma peça calha nesta casa, algumas regras dizem que a peça tem de voltar à Casa 15, ou se esta estiver ocupada, à casa imediatamente anterior. Outras regras dizem que tem de voltar à primeira casa do tabuleiro, ou à mais próxima se essa estiver ocupada. Em relação aos últimos 3 quadrados, há regras que dizem que qualquer peça que esteja em qualquer um destes 3 quadrados está sempre protegida, não pode ser atacada por peças do oponente. Mas outras regras dizem que as peças nestas casas ainda podem ser atacadas e nunca estão protegidas, mesmo quando rodeadas por peças iguais. Apenas se pode retirar peças do tabuleiro, que é o objetivo para poder ganhar, quando as peças estão nestes 3 quadrados. Uma peça que esteja no quadrado 28, que tem o desenho 3, só pode ser retirada do tabuleiro quando o jogador lançar um 3. O mesmo acontece no quadrado 29 e 30, em que o jogador tem que lançar o número 2 e 1, respectivamente, para poder retirar dessa casa uma peça que lá esteja. Como veem, há muitas variações das regras, o que é bastante normal para um jogo tão antigo. Independentemente das regras que preferirem usar, este jogo é extremamente interessante e envolve um bom equilíbrio entre estratégia e sorte. Temos no nosso espaço de tabuleiro o jogo disponível para experimentarem. Esperamos que tenham gostado e até muito em breve!